Uma menina com um futuro brilhante, uma estudante nota A. Some sem deixar rastros. O que pode ter acontecido com ela? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, que ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo, no Saiba Mais, tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar algo nessas lojas utilizando esses links, vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho. E isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Michaela Belli. Michaela Margaret Kimball Belli nasceu no dia 2 de julho de 1999 como Michaela Margaret King Nebergall, em Regina, Saskatchewan, Canadá. Na época do caso, a Michaela estava com 16 anos e morava em Yorktown, sudeste de Saskatchewan, com a mãe, Paula, e mais 2 irmãos mais novos. Nessa época, o sobrenome dela já tinha mudado para Belli. A Michaela tinha 16 anos e sonhava em se tornar professora de jardim de infância ou veterinária. Ela adorava ler, especialmente jogos vorazes, e jogar videogames de fantasia. Ela era quieta e tímida, e a Paula chamava ela de calorosa e preciosa, que ela estava sempre tentando agradar. Ela adorava tirar fotos da natureza ao ar livre e adorava passar tempo com os irmãos pequenos. Ela tinha um irmão e uma irmã com quem ela compartilhava um vínculo próximo. O dia 12 de abril de 2016 começou como normalmente acontecia com a Michaela e a Paula se arrumando juntas. A Paula disse que não havia nada fora do comum. Elas então entraram no carro e a avó da Michaela deixou a Paula no trabalho e a Michaela na escola. A Michaela frequentava a Sacred Heart High School, que ficava atrás das florestas que cercavam o Lago Hopkins. Só que a Shelby, uma amiga da Michaela, recebeu uma ligação da escola perguntando se ela tinha visto a Michaela, porque ela não apareceu quando a avó chegou para buscar ela. A Michaela não ficou do lado de fora esperando por ela, então a avó entrou para ver se ela ainda estava no prédio. Ela perguntou para os professores, mas todos disseram que não tinham visto ela durante a maior parte do dia. A Michaela tinha aulas de música depois da escola. Ela tinha um recital chegando e estava praticando na noite anterior, então a Paula disse que talvez a Michaela tivesse ido para a aula de música mais cedo. Mas depois de verificar, logo se descobriu que ela não estava lá. A avó então foi até o trabalho da Paula para avisar do desaparecimento da neta. Ela era uma aluna responsável, então não fazia sentido para Paula ela ter matado aula. Ela disse que conhecia ela muito bem e logo soube que se ela não estava na escola, algo muito ruim estava acontecendo. Ela tentou enviar uma mensagem para Michaela, mas não houve resposta. Naquela noite, a Michaela Belli foi dada como desaparecida à polícia Royal Canadian Mounted, também conhecida como RCMP. A Paula disse que quando voltou para casa para pegar algumas fotos para levar para a delegacia, ela olhou para uma caixa onde ela sempre guardava dinheiro, para situações de emergência. A caixa não estava trancada e a Michaela sabia onde estava. Tinha bastante dinheiro e ela não tocou na caixa. Ela disse que ficou muito nervosa na hora. Outra coisa que estava em casa era o carregador do telefone celular da filha. Nada parecia fora do lugar. Uma das primeiras coisas que a polícia fez foi conversar com os amigos da Michaela para tentar descobrir seus últimos movimentos. Eles também olharam no dia anterior ao desaparecimento dela, no dia 11 de abril de 2016. Nesse dia, a Michaela foi almoçar com os amigos, onde ela falou sobre ir embora. Eles se lembraram da Michaela dizendo que ela estava prestes a sair de férias para Regina com a família. Shelby, a amiga dela mais antiga, disse mais tarde aos investigadores que se lembrava dela falando sobre um garoto chamado Josh, um dia antes do seu desaparecimento, mas quando ela tentou obter mais informações, a Michaela não respondeu. Depois de almoçar, eles voltaram para a escola e a professora descreveu a Michaela como parecendo chateada. Às 4h35, ela mandou uma mensagem para uma amiga pedindo uma carona até o banco, dizendo que era muito importante. Menos de 1 hora depois, às 5h30, a Michaela ligou para o atendimento ao cliente do TD Bank, 3 vezes em 30 minutos. Ela também verificou o seu saldo e fez uma transferência de $25 naquela noite, entre as 8h50 e as 9h30. Ela enviou mensagens de texto para um casal de amigos e um ex-namorado. Ela disse a um de seus amigos que precisava de ajuda. Quando o amigo perguntou qual era o problema, a Michaela não respondeu. Ela chegou a falar de um menino que estava triste, mas sem dar mais detalhes. Uma das suas amigas, chamada Amy, disse que a Michaela tinha contado para ela que alguém chamado Christopher estava viajando para Saskatchewan para encontrar ela. A dificuldade com registros de mensagem de texto é que, embora a polícia pudesse determinar a que horas uma mensagem foi enviada, de onde veio e quem enviou,
Eles precisavam que as pessoas apresentassem para eles as mensagens reais, porque o conteúdo das mensagens em si não podia ser determinado nas torres de telefone celular. No dia 12 de abril de 2016, às 6h41, a Michaela enviou uma mensagem de texto para a Oksana, uma outra amiga dela. "Você pode me levar ao banco?" A Oksana disse para ela que o banco só abria no final da manhã, que não adiantava ir naquela hora. A manhã continuou normalmente e depois de ser deixada na Sacred Heart High School, o Wi-Fi da escola mostrou que ela tinha se logado às 8h08 até às 8h21. Ela foi até o armário para deixar uma pasta e foi gravada pelas câmeras de vigilância da escola fazendo isso. Apenas 5 minutos depois, ela saiu do local pela entrada dos fundos. Mais tarde, ela foi vista pelo circuito de TV em uma loja de conveniência Superc, enquanto caminhava pelos trilhos da ferrovia. Quando não conseguiu chegar para a próxima aula, o ex-namorado dela enviou uma mensagem de texto perguntando por que ela não tinha aparecido. Quando ela digitou a resposta, ela já estava do outro lado da cidade. Ela foi ao TD Bank e chegou antes dele abrir. Às 8h51, ela foi vista falando ao telefone enquanto esperava o banco abrir. Às 8h55, a ligação foi encerrada e ela abordou um funcionário. Quando as portas subiram, ela fez uma retirada de $55. Então ela partiu em direção a uma loja de penhora, onde ela chegou às 9 horas da manhã. O dono da loja disse mais tarde que a Michaela estava tentando avaliar um anel. Ele descreveu ela como quieta e que ela não parecia estar chateada ou angustiada. Ele disse a ela que o valor do anel era baixo, então ele não ia fazer uma oferta. Ela saiu da loja e uma filmagem de uma loja de ferramentas mostrou ela caminhando em direção à loja Tim Horton, na Broadway Street Leste, 63A. Às 9h11, ela se sentou lá para usar o celular e ficou sentada lá pelos próximos 13 minutos com a mochila do lado dela. Uma das amigas disse que ela normalmente não usava mochila, ela geralmente levava uma bolsa para a escola. Às 9h23, a Michaela deixou Tim Horton por uma saída antes de retornar e sair de novo por outra saída. Quando ela entrou novamente no Tim Horton, às 9h49, ela parecia estar falando ao telefone, mas não tinha registro dessa ligação. Ela se sentou em um lugar diferente dessa vez, perto da janela de frente para a porta. Depois de terminar a ligação, ela sentou e falou no telefone por 10 minutos olhando ocasionalmente pela janela. Às 10h03, ela colocou os fones de ouvido e 9 minutos depois ela enviou uma mensagem de texto para Shelby. "Ei, preciso de ajuda." Então, 20 minutos depois, a segunda mensagem chegou. "Não importa, eu descobri." Enquanto ela falava no telefone, ela pegou a bolsa e deixou Tim Horton antes de voltar 2 minutos depois, sentar no mesmo lugar. Às 10h39, quando ainda estava no telefone, ela olhou em volta e encerrou a ligação. 4 minutos depois, ela se levantou e caminhou até uma mulher sentada em uma mesa próxima. Ela pediu ajuda para reservar um quarto de hotel. A mulher disse que não podia ajudar e a Michaela voltou para o lugar dela. Ela fez outra ligação e saiu rapidamente. Entre as 10h45 às 11h55, o seu paradeiro não era conhecido. O que se sabe é que às 11h35 ela enviou uma mensagem para Shelby dizendo que ia encontrar ela no almoço às 11h59. A Michaela estava de volta à escola, onde contou a 2 colegas que ela estava pegando um ônibus para Regina, para tirar férias. Um desses amigos explicou mais tarde à polícia que a Michaela poderia ter 2 telefones em sua posse. Apenas 3 minutos depois, a Michaela saiu da escola novamente pela porta dos fundos. A Michaela então caminhou até o Trail Stop Restaurant, que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância e conectado à estação de ônibus. A polícia disse que alguém que trabalhava na estação viu ela lá em algum momento entre as 10 e o meio-dia. Ela perguntou a que horas o ônibus partiria e foi informada que era por volta das 17 horas. Mas ela não comprou passagem. Uma garçonete disse que ela parecia normal e se sentou sozinha para pedir comida. Embora não houvesse câmeras no depósito ou no restaurante, testemunhas puderam confirmar que a Michaela estava no restaurante até cerca das 13h45. A polícia não acreditava que ela tenha entrado no ônibus e partido com ele. Às 15h40, a avó da Michaela estava estacionada em frente à escola, pronta para buscar ela. Mas como os minutos passavam e a Michaela não saiu, às 16 horas ficou claro que ela havia perdido o ensaio de violino e menos de 4 horas depois ela foi dada como desaparecida pela Paula. Quando a Paula olhou a filmagem da filha, ela disse que esse era um comportamento absolutamente incomum para ela. Parecia que ela estava esperando alguém. Por volta das 7 horas do dia seguinte, o telefone dela estava desligado. Nenhuma das ligações que ela fez foi registrada na conta do telefone e não se sabe com quem ela estava conversando. Ela se comunicava principalmente por meio de aplicativos como Snapchat e Instagram, e potencialmente um aplicativo chamado Kik, que permite comunicação anônima. As chamadas não puderam ser rastreadas devido à lei de privacidade relacionadas aos aplicativos.
Alguns dos seus amigos disseram que ela também tinha feito amigos pela internet antes. Alguns não eram da sua cidade natal, e pelo menos um era dos Estados Unidos. A Paula disse que nunca gostou da ideia dela enviar mensagens para rapazes online, porque era meio superficial. Mas a Michaela não quis ouvir ela e acabou fazendo o que queria, mas ela admitiu que se fosse a Michaela teria feito o mesmo. A Shelby disse que levaria meses para os investigadores obterem permissão das autoridades dos Estados Unidos para descobrir o que ela estava fazendo nas redes sociais no dia do desaparecimento dela. A Michaela estava desaparecida, só que Yorktown não é um lugar grande, e geralmente eram nomes conhecidos que desapareciam ou fugiam. Os policiais contataram as companhias telefônicas e os bancos associados a Michaela, que lhes deram uma lista de nomes para trabalhar. Todos na comunidade estavam pensando na Michaela e na família dela. 2 dias depois dela ter sido vista pela última vez, a polícia emitiu um apelo ao público por ajuda na localização da Michaela, e um alerta Amber foi emitido, com uma descrição dela ser caucasiana, 1,57 m de altura, 57 quilos, cabelos loiros, olhos azuis, usava óculos, um lenço azul petróleo, um casaco bordô ou roxo bem comprido e jeans. Ao falar com seus amigos, a polícia descobriu que não muito antes dela desaparecer, a Michaela disse a Oksana que ela tinha cerca de $5.000 na conta. Foi feita verificações mais tarde e mostraram que ela não tinha tanto dinheiro. Uma postagem no Instagram de 1º de março de 2016, mostrando o perfil no Snapchat, tinha a legenda: procurando por amigos no Snapchat porque eu não tenho nenhum na vida real. Adicione-me. Por favor, não seja nojento. Apenas procurando por um amigo. Seus amigos deram vários nomes à polícia, um dos quais era alguém chamado Christopher, da Carolina do Norte, a quem ela supostamente havia enviado uma mensagem no Instagram. Esse era o mesmo nome que a Amy deu ao dizer à polícia que a Michaela havia dito que Christopher estava viajando para Saskatchewan. A CBC contatou um homem dizendo que ele era o Christopher em questão, mas ele se recusou a responder a qualquer pergunta. Ele deu uma breve declaração. Tudo que posso fornecer para você é que ela sofreu automutilação há alguns anos atrás, e eu estava ajudando aqueles que lutam e a encorajei a lutar contra a automutilação e a olhar para Deus. A polícia do Canadá e dos Estados Unidos entrevistaram Christopher, e uma busca foi feita na casa dele, conduzida pelo sargento Donis O'Flack, da unidade de casos históricos. A polícia canadense disse que não havia nenhuma evidência que sugerisse que ele estava no Canadá no momento do desaparecimento da Michaela. Nem havia qualquer evidência que sugerisse que a Michaela pudesse querer se machucar. Pouco antes dela desaparecer, ela fez referência a alguém chamado Josh, e embora a polícia não tivesse um sobrenome, eles entrevistaram vários Joshes durante a investigação, mas essas entrevistas não revelaram nada. Vários amigos da Michaela tinham relatos diferentes sobre coisas que ela havia dito sobre seu pai biológico. Um deles disse que a Michaela teria dito que queria conhecer ele, mas não conhecia. Outra disse que pensava que ele havia falecido. Um homem chamado Rick, mais tarde, se apresentou e disse que acreditava ser o pai da Michaela, mas a Paula disse que não havia nenhuma evidência disso. 5 dias depois do desaparecimento, a polícia contatou o Rick para contar o que havia acontecido. Ele começou a realizar suas próprias buscas e disse que esperava que ela estivesse segura, acrescentando que queria dizer a ela que sentia muito por todo o tempo perdido. Uma busca pela casa dele foi conduzida e amostras de DNA foram coletadas. A casa da mãe também foi revistada e a polícia disse que não havia evidências que sugerissem que ele estava envolvido no desaparecimento dela. No dia dos namorados, antes do desaparecimento dela, em fevereiro, um buquê de rosas foi entregue a ela durante a aula. Elas vieram de uma caixa de papelão simples, tendo sido potencialmente encomendadas online, e ela nunca disse de quem eram. A polícia mais tarde conseguiu identificar o remetente e disse que não teve nada a ver com o desaparecimento dela. Esse era um quebra-cabeça complexo de montar e isso só continuou a ficar mais complicado. 2 de seus colegas de classe foram informar aos investigadores que se lembravam da Michaela dizendo que ela tinha oxodona, um opioide poderoso. Um deles disse que ela havia lhes mostrado pílulas enquanto estavam na escola. E a polícia investigou essas alegações e concluiu que não eram pílulas de oxodona, mas em vez disso eram Accutane, um tratamento para acne. 3 semanas depois dela ter sido vista pela última vez, a polícia de Yorktown entregou o caso de Michaela à seção de investigação geral, uma unidade que investiga crimes e casos graves. Já que Michaela havia falado com uma mulher sobre uma possível reserva em um quarto de hotel, eles verificaram hotéis na área, mas ela não foi vista em nenhuma filmagem de circuito de TV ou fez check-in em nenhum hotel. Extensas buscas foram feitas no ar e no solo e incluíam o uso de drones, mas ainda não tinham sinal dela. Conforme os meses se passavam sem nenhuma palavra da Michaela, a vida da família havia parado. Eles começaram a fazer turnos para dormir na sala, para ter certeza de que, caso o telefone tocasse, teria alguém para atender.
Logo houve um vislumbre de esperança. No dia em que ela desapareceu, a Shelby enviou uma mensagem para Michaela via Snapchat. Ela foi aberta 3 meses depois. A Shelby mais tarde mandaria outra mensagem via Snapchat no dia da formatura, mas essa nunca foi aberta. A Michaela fazia muita falta para seu irmão e irmã. Era com tristeza que eles perguntavam à mãe quando a irmã voltaria para casa. A Paula, mãe da Michaela, disse que sente que falhou com a filha, porque não conseguiu proteger ela. A polícia disse que não tinha motivos para acreditar que a Michaela havia sofrido algum dano e não puderam confirmar relatos de avistamento dela em Saskatoon ou Regina. Jennifer Ebert, inspetora da Polícia do Canadá, disse que mais de 100 entrevistas foram realizadas e 38 dicas foram recebidas, acrescentando que todas as pistas estavam sendo minuciosamente investigadas. Ela afirmou que a polícia não tinha motivos para acreditar que ela havia deixado o país, mas a Força de Fronteira tinha sido notificada de que os seus perfis de mídia social e registros bancários também não forneceram pistas e nenhuma pegada digital. E Butch disse que o fato dela ter desaparecido sem nenhuma pegada digital era muito perturbador para eles, como investigadores. A polícia acrescentou que eles estavam tentando encontrar um homem que supostamente foi visto saindo do ônibus ao mesmo tempo que a Michaela. Ele foi descrito como atarracado a médio, entre 40 e 50 anos, entre 1,75 m e 1,85 m, com uma cruz flamejante no braço esquerdo. A inspetora Ebert disse que ele não era suspeito e queriam contatar ele para ver se ele sabia ou tinha visto alguma coisa. A polícia receberia mais tarde a notícia de que esse homem em questão só havia mantido a porta aberta para ela, e ele não estava conectado ao desaparecimento dela. Foi enviada uma atualização à sociedade canadense no dia 20 de julho, informando que um alerta de busca de crianças para Michaela havia sido ativado em Saskatchewan, Manitoba e Alberta. A presidente da Sociedade de Crianças Desaparecidas do Canadá, Tricia Bailey, disse que o alerta de busca de crianças era relativamente novo, existindo há apenas 4 anos. Ele funciona como um espaço reservado entre uma criança desaparecida ou em perigo e um alerta Amber, ao mesmo tempo que dá à polícia a oportunidade de usar tecnologia especial como parte da busca. Durante a atualização de 6 meses sobre o caso dela, a família emitiu uma recompensa de $25 mil por seu retorno, com o dinheiro sendo arrecadado por meio de vários esforços de arrecadação de fundos, e a Crime Stoppers também estava oferecendo $2 mil. Foram crianças vendendo limonada e cachorro-quente, jantares, igrejas, leilões silenciosos em Yorktown e Regina. A Paula disse que estava esperançosa de que isso faria diferença nas dicas que chegavam e acrescentou que o apoio da comunidade e o reconhecimento de que eles estavam atrás dela deram esperança de que, em breve, eles teriam as respostas que procuravam. Uma vigília à luz de velas foi realizada em Yorktown, e a Paula explicou que a comunidade precisava de um lugar para respirar e expressar tristeza. Ela disse que a Michaela não era a única criança desaparecida. A esperança sempre era que a Michaela fosse encontrada, mas eles continuariam com a vigília por outros pais de crianças desaparecidas em busca de respostas. No dia 27 de outubro, a Paula viajou para a Colômbia Britânica, depois de uma denúncia ter chegado a ela dizendo que a Michaela tinha sido potencialmente vista na área de Burnaby. Mas infelizmente isso, como todas as outras pistas, seria um beco sem saída. Ela disse que estava muito difícil seguir com a vida depois do desaparecimento da filha, que a vida dela e dos filhos estava congelada desde o dia 12 de abril, que pensar que você não sabe onde seu filho está ou o que aconteceu com ele era insuportavelmente doloroso. Depois de 6 meses na busca por Michaela, a Paula mais tarde revisitou Vancouver. 2 dicas pareciam viáveis. 2 relatos não confirmados de que ela tinha sido vista em Vancouver. Alguém pensou ter reconhecido a Michaela das postagens da família nas redes sociais. A Paula fez vários posts sobre pessoas desaparecidas e tentou conversar com as pessoas da região na esperança de que algo sólido viesse disso. Segundo a Paula, sua filha nunca manifestou interesse em ir para Vancouver, mas ela não queria perder a oportunidade de procurar mais informações sobre o desaparecimento da filha. Ela disse que ainda não tinham confirmado se ela esteve lá, mas que estavam tão desesperados por informações que iriam à procura de qualquer dica ou pista, lógico, sempre apoiados pela polícia. Eles estavam tentando fazer o máximo, mas assim como todas as outras dicas, essa também não deu em nada. A Paula e a família foram a vários lugares frequentados por moradores de rua, e também ao centro de Vancouver, no lado leste, uma área de pessoas que lutavam com problemas de abuso de substâncias. Ela disse que estava esperançosa de que a Michaela não estivesse lá, porque ela não tinha histórico com problemas de saúde mental ou de drogas, por mais promissoras que fossem essas dicas. A Paula sempre enfatizou o impacto que isso estava tendo na família dela. Era extremamente desgastante para os seus outros filhos. Era impossível entender o caos e o medo que isso criava na família quando alguém estava desaparecido. Eles eram uma família muito unida, e para o irmão e para a irmã dela era devastador. Ela acrescentou que ia tirar uma licença do emprego para dedicar todo o seu tempo para encontrar a filha.
Quando a Paula voltou para a Colômbia Britânica, ela disse ao CTV News que acreditava no seu coração que a filha não estava segura, mas ainda estava viva. Depois de receber dicas da polícia canadense de que avistamentos foram relatados no Metro Town Mall, a Paula foi até lá para distribuir panfletos e conversar com as pessoas. Ela disse que realmente não tinha motivo para acreditar que a Michaela estivesse lá. Ela nunca demonstrou interesse em estar lá, mas eles estavam dispostos a acompanhar qualquer informação que eles recebessem. Ela disse que quando dezembro chegou, o período festivo para muitos estava em pleno andamento, mas não para a família Belli. Paula disse que não iria comemorar o Natal, que no momento eles não comemoravam aniversários, nem dia de ação de graças, não fizeram nada no Natal, porque era muito doloroso. Ela não sentia que havia nada para comemorar, até encontrar a filha novamente. No dia 12 de abril de 2017, a Michaela já estava desaparecida há 1 ano. Foi 1 ano de agonia e incerteza. A investigação foi transferida para a Unidade de Crimes Históricos da Polícia do Canadá. A polícia não foi capaz de fazer uma identificação positiva ou uma confirmação da linha do tempo de onde a Michaela passou na estação rodoviária de Yorktown. Isso é uma informação de que não poderiam deixar passar. A detetive responsável disse que pessoas simplesmente não desaparecem sem que ninguém saiba de nada. Havia alguém lá fora que sabia alguma coisa. Tinha sido um ano insuportável para a família. Eles só queriam saber se ela estava segura. Ela disse que sentia que não sabia mais hoje do que sabia no momento do desaparecimento dela, e isso era muito frustrante. A mãe da Michaela sempre se sentiu muito culpada pelo desaparecimento da filha, por isso ela foi a lugares únicos e perigosos para procurar a filha. Ela entendia que era responsabilidade dela procurar a filha, e não de outras pessoas. O irmão dela deu uma carta. Minha irmã Michaela desapareceu há 1 ano. Foi o ano mais triste da minha vida. Minha vida mudou tanto, sinto falta de Michaela e choro por ela todas as noites. Não entendo o que aconteceu com Michaela, só quero que ela volte para casa. Michaela, eu te amo e sinto sua falta todos os dias. Se você sabe onde a Michaela está, ligue para o 91. Se ela pedir, leve ela para um lugar seguro e deixe-a ir. Então Michaela poderá voltar para casa, para nós. Em julho daquele ano, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas disse que era possível que a Michaela tivesse deixado o Canadá e ido para os Estados Unidos, possivelmente para Portland ou Seattle. Mas ainda não havia avistamentos confirmados. No dia 15 de agosto de 2017, uma equipe de mergulho iniciou uma busca de Hopkins Lake, atrás da Sacred Heart High School. A polícia disse que não era em relação a uma dica específica, mas sim uma necessidade de cobrir todas as possibilidades de morte acidental, por exemplo. Eles não encontraram nada lá. Em março de 2018, a família da Michaela anunciou uma arrecadação de fundos chamada Vislumbre de Esperança, para tentar encontrar a Michaela, e aumentou a recompensa para $50 mil. Também naquele ano, a Paula falou durante uma reunião de descoberta de crianças em Saskatoon, dizendo que o Canadá deveria seguir o exemplo dos Estados Unidos ao lidar com crianças desaparecidas. Era mais como uma força-tarefa. Ela disse que há membros do exército, há membros de busca e resgate, há policiais, há pessoas que podem ajudar a família, há representação legal. Todos eles se aproximam e adotam uma abordagem um pouco diferente, e é uma busca um pouco mais concentrada, que realmente era o que eles precisavam. Ela disse que achava que tinham que reestruturar e reorganizar a forma como eles procuravam crianças desaparecidas no Canadá. Ela disse que milhares de cartazes foram colocados em todo o Canadá e nos Estados Unidos para manter o nome dela e o rosto na mente das pessoas. Eles não perderam a esperança e realmente sentiam que a Michaela estava viva e precisava ser resgatada de qualquer situação em que ela se encontrasse. A Paula disse no aniversário de 18 anos da Michaela que sua mãe continuaria procurando por ela até que ela fosse encontrada. O outro aniversário dela e a formatura era mais um marco, e parte dela ainda mantinha a esperança de que talvez aquele fosse o dia em que eles ouviriam algo da Michaela. Cerca de 240 denúncias foram recebidas nos 14 meses desde que a Michaela desapareceu. Para a polícia, não era aceitável que 14 meses depois ainda não soubessem onde a Michaela estava, e ainda não tinham mais informações do que no dia que ela desapareceu. A mãe dela disse que o tempo avançava, queria ela ou não, e ela viu os amigos da Michaela nas redes sociais e eles estavam tendo bebês e fazendo carreiras, e era difícil, ela estava feliz por eles, mas era triste saber que a Michaela não estava vivendo isso com eles. Em 8 de agosto de 2019, a Paula recebeu uma ligação. A pessoa do outro lado da linha era um homem que disse acreditar ter conversado com a Michaela em março fora de um clube Room, em Edmonton. Ele não sabia que a Michaela era a pessoa desaparecida até que viu uma postagem nas redes sociais sobre ela. Quando se lembrou da conversa fora do clube, ele falou com a Paula. Ele disse que estava fumando lá fora e começou a conversar com uma mulher. Ele disse que se lembra de que ela se apresentou como Michaela. Ele conversou com ela por alguns minutos. Parte do que chamou a atenção dele foi que ela não parecia uma garota que deveria estar naquela área. Ele disse que ela parecia muito doce e ingênua.
A Paula acrescentou que quando ele descreveu a personalidade dela, foi isso que mais se destacou para ela. A Paula passou cada denúncia, incluindo esta, para a polícia. Apesar de um relacionamento um tanto tenso, a Paula disse que suas críticas à polícia estavam enraizadas no fato de nada significativo ter sido encontrado para levar o caso adiante, acrescentando que ela acreditava que a polícia era muito burocrática e os resultados demoravam muito. A polícia disse que acompanhava todas as dicas e avistamentos, mas infelizmente, apesar da promessa inicial, eles não conseguiram fornecer mais informações. A recompensa pela informação tinha aumentado para $50 mil, mas infelizmente em 2020 foi relatado que esse valor foi cortado pela metade, depois que um doador pediu seu dinheiro de volta. A Paula disse em uma postagem no Facebook: "Estou muito grata pela generosidade e disposição desse indivíduo em tentar nos ajudar a encontrar uma solução, mas estou triste com o resultado. Não que o dinheiro teve que ser devolvido necessariamente, mas Michaela Belli continua desaparecida, e apesar do aumento dos fundos para sua recompensa, nenhuma nova informação levou ao seu paradeiro, pois não há financiamento governamental para famílias de desaparecidos procurarem seus entes queridos. Continuamos a fazer o que fazemos, e só somos capazes por causa da generosidade da nossa comunidade." Também naquele ano foi relatado que houve outro possível avistamento dela em Penticton. A Paula imediatamente procurou a polícia, mas eles conseguiram confirmar que a mulher em questão não era Michaela. Em homenagem a seu aniversário de 20 anos, a família da Michaela realizou uma reunião para chamar mais atenção às crianças desaparecidas em Saskatchewan. A Paula disse que um dos maiores medos dos pais de crianças desaparecidas era que seus filhos se tornassem estatísticas, de que eles seriam esquecidos de quem eles eram. Cerca de 25 pessoas estavam presentes, e a Paula enfatizou que queria que o governo fizesse mais para ajudar as famílias afetadas pelo desaparecimento de uma criança. No 5º aniversário do desaparecimento da Michaela, uma vigia foi realizada perto da sua escola secundária. Começou com orações e um momento de silêncio. Enquanto a vigília progredia, as pessoas subiam no pódio para partilhar o momento com os presentes. O tempo continuava a passar, e ainda não havia sinal da Michaela Belli. No 6º aniversário do seu desaparecimento, uma coletiva de imprensa foi realizada para tentar gerar novas pistas. Também houve uma atualização da recompensa oferecida. Houve doações de empresas anônimas, significando que o total aumentou para $100 mil. Houve mais de 600 denúncias e relatos de avistamento da Michaela, mas nenhum deles levou a lugar nenhum. A unidade de casos históricos da polícia disse que investigou todos eles. Quando o celular dela parou de funcionar e a última vez que ela foi vista por seus amigos eram basicamente o último contato que tinham dela com alguém. A polícia disse que é muito difícil alguém simplesmente evaporar da face da terra como aconteceu com ela. Eles se perguntam se ela não pediu ajuda para alguém além de um quarto de hotel. Talvez ajuda pedindo uma carona ou dinheiro, talvez usando outro telefone celular. Obter acesso às contas de mídia social da Belli tem sido um desafio para a polícia. Tanto o Instagram quanto o Snapchat estão sediados nos Estados Unidos. Portanto, estão protegidos pelas leis de privacidade daquele país. Mas mesmo depois de examinar várias páginas liberadas, nada foi encontrado. A patrulha do estado de Washington revelou novos caminhões que viajavam para cima e para baixo do México a Vancouver, apresentando Michaela como parte do programa com destino a Homewood. O programa com destino a Homewood é uma colaboração iniciada em 2005 pelo falecido policial Renee Pettit entre as patrulhas do estado de Washington de pessoas desaparecidas. Ele usa semi-reboques que viajam por toda a América do Norte para apresentar imagens de pessoas desaparecidas, com progressão de idade. Desde seu início, o programa apresentou 32 crianças desaparecidas e jovens, 3 dos quais já foram recuperados até 2023. A polícia recebeu mais de 1.000 denúncias no caso da Michaela, mas nada disso contribuiu para o que eles já sabiam, que o preço que o seu desaparecimento causou na sua família foi enorme. Cada momento livre é gasto para encontrar Michaela utilizando as mídias sociais, viajando, seguindo dicas, telefonando para as pessoas, escrevendo cartas e administrando uma página no Facebook chamada Vamos Trazer Michaela Belli para Casa. Sua tia disse que seu irmão e irmã mais novos pararam de tocar instrumentos musicais porque não conseguiam tocá-los até que ela voltasse para casa. O irmão mais novo da Michaela teria dificuldade para se servir de uma bebida devido à imensa culpa de não saber se a Michaela tem acesso à comida e à água, um sentimento que nenhuma criança deveria ter. A força e a perseverança demonstradas pela família da Paula e Michaela em face de tanta turbulência e tragédia é nada menos que incrível. A determinação da Paula em encontrar a filha e a recusa em desistir mostra uma força de caráter que vai inspirar muitos. Ela disse que se pudesse dizer alguma coisa para Michaela seria: espere, estamos indo, estamos procurando, corra para casa quando puder. Esse caso é muito estranho porque parece que a menina sumiu no ar, e isso não faz nenhum sentido.
Ela provavelmente pegou carona com alguém ou usou o telefone de outra pessoa para se comunicar, mas é mais provável que ela tenha saído da cidade dela num carro particular. Até agosto de 2024, a Michaela ainda é considerada desaparecida. As autoridades continuam a investigar o caso, mas há poucas novas pistas. O caso é considerado um dos mais misteriosos e preocupantes do Canadá, com a família da Michaela e a comunidade local ainda procurando respostas. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um like no vídeo, não custa nada e ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.